Galera Cluster, alta disponibilidade e performance para banco de dados. Olá, está começando mais uma edição do Talk Saving Cloud e você está convidado a assistir a partir de agora um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer o nosso bate-papo hoje, a gente recebe o nosso CEO e especialista em soluções cloud na Saving Cloud, Fábio Vieira. Recebemos também o DBRE e arquiteto de sistemas, atualmente com foco em banco de dados como serviço em nuvem, principalmente com PostgreSQL, MySQL e SQL Server RDBMS, e também parceiro da Saving Cloud, Fernando Capim. Para você que assiste o nosso bate-papo, esses aqui são alguns pontos que nós vamos abordar hoje. O que é o Galera Cluster? Para quais tipos de projetos e necessidades o Galera Cluster é mais indicado? Os principais diferenciais da aplicação em comparação com outras soluções de mercado, como realizar a instalação do Galera Cluster na Saving Cloud, tanto em uma região quanto em outras, né, ou seja, multi-região, as vantagens de optar pelo Galera Cluster da Saving Cloud, com todos os pontos e diferenciais apontados aqui também. E para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai ter perguntas para nortear o nosso bate-papo e uma demonstração durante a nossa conversa aqui com o Fernando e com o Fábio. E para quem não é inscrito no nosso canal, para não perder nenhum outro conteúdo ou tal, que é importante que você se inscreva. Deixe um comentário aqui também sobre algo que você gostaria de assistir aqui, algum tema que algum especialista possa falar, alguma ferramenta que você utiliza, que você tem uma necessidade, que você não encontrou aqui uma solução no nosso canal. Então, deixe o seu comentário aqui, que é muito importante. Aproveite, deixe o seu gostei e acesse o nosso site para você conhecer um pouco mais. O endereço está aqui embaixo, savingcloud.com. E também tem um teste de 14 dias disponível para você testar a nossa plataforma. Afinal, são mais de 350 ferramentas e aplicações disponíveis para você, tá certo? Dito tudo isso, deixo aqui o espaço aberto agora, recebendo aqui os nossos especialistas hoje, para falar um pouquinho o que o pessoal vai assistir aqui no nosso talk de hoje. Começando então com o Fábio e depois o Fernando. Bom, pessoal, prazer, Marcos. Obrigado aí pela presença também, Fernando. Um assunto que é muito comentado aqui internamente também, muito falado dentro do time de projetos aqui, né? Como todos sabem, a Saving Cloud tem uma stack de cluster do Galera Cluster, né? E acredito que esse bate-papo é para mostrar, para dar informações e elementos para tomada de decisão, né? Então, se fizer sentido para o seu negócio essa stack, nós estamos aqui para dar alguns elementos para poder ajudá-lo na melhor decisão na escolha do banco de dados, principalmente esse banco aqui, né, que leva você a ter alta disponibilidade, failover em alguns casos. Então, é isso que a gente vem tratar aqui. Tá certo, Fábio. Muito obrigado aí também pelo convite. Marcos, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquela famosa história, em algum momento que vocês estiverem vendo essa gravação. E é isso aí, né, Fábio? Vai ser uma gravação que a gente vai tentar trabalhar bastante a questão de dar mais uma ferramenta para vocês pensarem quando a gente for falar em armazenamento de banco de dados, né? Então, a Galera Cluster tem aí algumas particularidades, um pouco diferente dos bancos de dados tradicionais aí, os RDBMS tradicionais. Então, a gente vai trazer isso, né, norteado por essas perguntas, para que a gente possa aí elucidar algumas coisas e, quem sabe, plantar alguma sementinha aí, né, de dúvida na sua próxima arquitetura. Lembrando, né, eu sou o Fernando Franchini, eu faço parte do time de projetos aqui da Saving Cloud, né, como parceiro da Saving Cloud, e me orgulho muito disso, e vou trazer esse conteúdo aí junto com o Fábio e o Marcos para vocês. Então, dando o pontapé inicial aqui no nosso talk, a primeira pergunta: o que é o Galera Cluster? O Galera Cluster, ele é uma solução de replicação de banco de dados um pouco diferente das replicações convencionais, né? Ela é uma replicação síncrona e tem o objetivo e o foco de alta disponibilidade. E ele roda, né, dentro dos bancos de dados MariaDB, MySQL e Percona Server. Aqui na nossa plataforma, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre o Galera Cluster baseado no MariaDB. Eles não têm muita diferença entre eles, todos eles são compatíveis com as versões, né, que eu acabei de citar, então isso não tem uma variação muito grande nesse sentido, né? Ele vai formar o que a gente chama realmente de um cluster, né? Então, ele vai ter uma ou mais instâncias, na verdade, regionais. Então, a gente pode ter, de que forma?
a gente pode ter uma instalação local com 3 nós, no mínimo. A gente pode ter uma instalação, por exemplo, dentro das 3 regiões suportadas pela Saving Cloud. Então, ele é um banco de dados que realmente vai trabalhar em clusters, né? Ele utiliza uma tecnologia chamada Write Set Replication, que faz o quê? Uma replicação, né, na escrita para todos os nós. Então, por isso que ele é de forma síncrona. O que vai acontecer? Toda vez que o dado é escrito em um lado, ele vai propagar para o outro, e sincronizando os dois lados, ele devolve para a aplicação. Tá? Isso vai garantir também a consistência de dados, que é um dos mais importantes quando a gente fala de banco de dados relacional. Né? E em caso de failover, ele vai ser totalmente transparente. Caso um nó caia, os outros eles já são nós de leitura e escrita, então acaba que ninguém vai perceber. Por isso que é bem importante, dentro desse nosso cenário, você ter um monitoramento desse ambiente de uma maneira bem confiável, para que você possa saber se um ou outro cluster, né, teve algum problema, porque se a gente acabar não olhando, pode ser que daqui a pouco a gente tenha somente uma região respondendo, e aí a gente acaba correndo o risco, né? Então, se o nó cair, como eu falei, os outros vão continuar funcionando normalmente. Depois tem que entender o porquê da queda e colocar ele de volta para o cluster. Então, isso é um básico do Galera Cluster, como que ele se comporta, como que ele funciona, né, no seu âmbito geral. Lembrando que a maioria das aplicações que a gente traz aqui dentro da Saving Cloud, elas também são aplicações de mercado, né? O que a gente consegue aqui dentro é agilizar e automatizar algumas coisas, a gente vai mostrar isso mais adiante. Mas o Galera Cluster é uma ferramenta de mercado, né, que já tem a sua instalação e configuração, se você quiser fazer isso dentro do teu próprio cluster, tá bom? Então, esse é um detalhamento de como é o Galera Cluster nesse cenário. Muito bom, então a gente vai para a segunda pergunta de hoje, que é a seguinte: para quais necessidades o Galera Cluster é recomendado? Como eu falei que o objetivo principal dele é alta disponibilidade, ele é recomendado justamente quando a gente precisa de alta disponibilidade. Então, quando a gente fala de HA, né, que é resiliência contra falha, servidor, data center, então o que a gente pode imaginar, né? Então, dentro da Saving Cloud hoje, eu consigo criar um cluster de galera onde eu tenha um nó em São Paulo, um nó em Fortaleza e um em Brasília. Com isso, eu estou tranquilo quanto a resiliência dos meus dados, resiliência da informação, né? Então, isso ele vai permitir também quando eu preciso de uma alta consistência dos meus dados, né? Então, por exemplo, comparado com um banco de dados de replicação master slave, onde a consistência, se a gente estiver usando assíncrono, pode ser eventual, no Galera ele vai ser, né, síncrono, então sempre vai estar consistente os dados dos dois lados, né? Ele vai permitir uma escalabilidade horizontal, tanto de escrita quanto de leitura, tá? Então, eu consigo atender da mesma forma que uma replicação tradicional a leitura, mas, porém, a escrita, né, somente ele que permite escrever nos 3 nós simultaneamente. Ele também permite zero downtime, por exemplo, para atualização, manutenção, alguma coisa que eu precise fazer nesse sentido. Então, ele te dá alguns benefícios que a gente consegue fazer a manutenção de uma das máquinas do cluster e depois de outra, e acabar conseguindo, aí dentro desse cenário, fazer uma organização, uma orquestração, né, que a gente consegue fazer algumas atualizações, né, com zero downtime, ou seja, sem prejudicar, né, a aplicação ou sem parar o nosso cliente final. E ele também foca em ambientes distribuídos, né? De novo, pode ser ele por região, como eu acabei de comentar, ou eu realmente posso ter ele dentro do mesmo data center, mas dividido em várias máquinas físicas, né, diferentes, para que eu possa ter aí uma garantia, uma replicação no meu ambiente, para evitar aí qualquer falha de hardware local. Lembrando que se eu tiver um objetivo maior de uma segurança de região, eu vou fazer multi-região, não somente local, né? Então, alguns exemplos que a gente consegue colocar, e-commerces que têm regiões distintas, que tem um grande volume de dados e tem escritas bem interessantes em todos os sentidos da aplicação, pode ser que seja. Em sistemas financeiros, ele auxilia bastante também, devido, né, essa alta disponibilidade e alta consistência de dados. E também, né, alguns software, por exemplo, né, software as a service, que também precisa de alta disponibilidade. Então, são alguns exemplos aí de aplicações que podem estar rodando dentro desse ambiente do Galera Cluster.
Dando sequência, então, no nosso bate-papo, que hoje recebe Fernando Franchini e Fábio Vieira, a terceira pergunta é a seguinte: quais os principais diferenciais no uso do Galera Cluster perante a outras soluções similares no mercado? Então tá, vamos lá. Basicamente, assim, a replicação tradicional dos bancos de dados, né, onde tem o master e slave, ela é assíncrona por default. Ela pode ser síncrona também, sim, tá? Mas a replicação do Galera Cluster já é síncrona e não tem jeito, é sempre assim. A outra vantagem, né, do Galera é que eu tenho o multimaster nativo. Então, o que acontece? O que é o multimaster? Eu tenho mais de um nó de escrita, né? E nos tradicionais, na replicação tradicional, eu tenho apenas um master e um slave. Então, no caso de um master cair, minha aplicação pode cair a escrita, né? A leitura pode ficar de alguma forma online, mas eu perco minha escrita. Então, praticamente, minha aplicação morre. No caso do Galera, eu ainda vou ter outros nós para poder atender, porque todos escrevem. No Galera, eu ainda tenho o failover automático e transparente, né? Já nas outras replicações nativas de banco de dados, né, MySQL, MariaDB e Percona, eu vou ter um failover ou manual ou vou ter alguma outra ferramenta de gestão que vai precisar fazer, né, esse apoio do failover automático. Pela questão de ser síncrono, ele vai ter uma consistência forte, já comentei um pouquinho antes, e nos similares ele vai ter uma consistência eventual por ser assíncrono, tá? As replicações tradicionais pouco falham, tá? Eu não me recordo de ter algum ambiente que tenha falhado, às vezes acontece um lag na replicação, né, por alguma carga, alguma coisa nesse sentido, mas elas pouco falham também, tá? É bom deixar isso bem claro, mas uma das vantagens, então, é a consistência dos dados, né, está sempre presente pelo formato ser síncrono. E aí eu consigo também, né, fazer a escrita, né, então, que eu já comentei do multi-master nativo, eu consigo ter a escrita dividida em vários nós. E aí, no tradicional, eu tenho a escrita centralizada em apenas um nó. Acredito que esses são os grandes pontos que tem de comparação entre o Galera e as replicações tradicionais de banco de dados da linha de MySQL. Então, seguindo nesse mesmo tema aqui, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho, né, citasse o exemplo de que o Galera Cluster pode atender melhor uma replicação tradicional. Certo, vamos lá. Um dos exemplos que eu vejo que faz bastante sentido e que você pode levar isso para análise se a sua aplicação também comporta mais ou menos essa sugestão, é mais ou menos o seguinte, vamos lá, eu tenho 30% dos meus clientes rodando em Brasília, 20% dos meus clientes rodando no Ceará, né, na região Nordeste, e eu tenho 50% rodando na região da Grande São Paulo, por exemplo. Vamos colocar aí São Paulo para o Sul também, né, que vai atender de uma maneira bem aceitável. Dentro desse contexto, você consegue, por exemplo, ter toda a sua infraestrutura, não somente de banco de dados, mas também de aplicação, load balancer, né, todo o tráfego você vai conseguir dessas regiões que a região local atenda. E isso vai trazer o quê? Uma velocidade no tempo de resposta, né, de entrada e saída dos dados para o seu cliente. Lembrando que dentro desse processo, por ele ser um processo síncrono, eu preciso escrever nas regiões e fazer, né, a validação em todas as regiões. Então, pode ser que aumente aí alguns milissegundos dos processos, por isso que é extremamente importante que você faça testes, validações, né, que faça a tal da POC, a prova de conceito, para que você entenda como que vai ser o comportamento dentro da sua aplicação. Por exemplo, temos um cliente que conversamos aqui na Saving Cloud recentemente, ele é uma software house e ele possui desenvolvimento de algumas aplicações e duas delas ele utiliza o MariaDB. Uma delas funciona com o Galera Cluster e a outra funciona com replicação tradicional. Por quê? Porque dentro de uma delas, o Galera Cluster atendeu muito bem, porque ele tinha um público mais segmentado, né? Tinha duas regiões de atuações bem segmentadas, com clientes diferentes, né? O cliente do seu cliente diferente. Então, o que acontece dentro desse cenário? Devido à complexidade de negócio dele, o Galera Cluster conseguiu atender muito bem quando todas as requisições, né, no caso dele, do Ceará eram atendidas no Ceará e de São Paulo eram atendidas em São Paulo. E isso funcionou muito bem. Em compensação, a outra solução dele, devido à complexidade da solução,
ele não conseguiu que o Galera Cluster atendesse, porque às vezes quando ele ia fazer uma conexão ou outra, ele estava chaveando entre uma região e outra e o dado ainda não tinha sincronizado, por causa justamente dos milissegundos. Então, dentro desse cenário dos milissegundos, para uma aplicação fazia diferença e para outra aplicação não. Então, é extremamente importante que vocês conheçam um pouquinho do Galera Cluster, entendam como que ele performa, para que vocês consigam levar isso para dentro da aplicação de vocês, para testes e validações. Caso vocês precisem de alguma coisa, nesse sentido, vocês podem entrar em contato com a Saving Cloud, com o time de projetos, que a gente vai ter um prazer em atender vocês nesse sentido. Chegamos a mais uma pergunta aqui no nosso talk de hoje, que segue com demonstração, inclusive. Então, mostrem para a gente como instalar o Galera Cluster na Saving Cloud. Tá certo, vamos lá então. Para você poder fazer a instalação na Saving Cloud, né, aquele processo de ter uma conta, caso você não tenha, você, por favor, entre em contato, né, como diz o nosso amigo Marcos, vai ter um link aqui nesse vídeo, e você vai ter aí um período gratuito para testes, né, e dentro da nossa plataforma, depois de logar, como é que a gente faz, né? A gente vai começar com a criação simples, eu quero criar um Galera Cluster somente numa região. Então, eu venho aqui dentro do meu ambiente, eu vou criar um novo ambiente. Aqui, qual é a conta que eu estou criando? No meu caso, é a minha. Eu vou vir nessa imagem de SQL, vou selecionar o nosso querido MariaDB, vou escolher qual a release suportada para ele. Clicando nele, eu vou começar o passo de configuração. Aqui, quando vier no item de configuração, eu vou ter toda a parte de cloud, LEDs tamanho de disco, né? Então, você vai ter aqui todas as opções que você precisa para criar, como se fosse um banco de dados normal. Eu vou vir em Auto Cluster, vou habilitar ele, porque esse é o nosso objetivo. E aqui, ele tem um esquema, como que ele está criando. E aqui vai ter a nossa opção do Galera Cluster. Se vocês notarem, ele já traz para nós um cenário de como que vai ser o nosso ambiente. Então, ele vai subir 3 máquinas primárias, 3 máquinas com escrita, 3 máquinas com leitura consequentemente, e 2, né, máquinas com o load balancer em caso de falha. Tá? Então, as conexões vão ser sempre via load balancer, e esse load balancer vai distribuir. Se caso um dos load balancer parar, você vai ter aí um backup dele, por isso que ele acaba criando 2. Cliquei nesse item, venho aqui, posso nomear, né, para a organização, para uma gestão melhor, e faço a criação. Bom, eu não vou criar, porque eu já deixei separado no ambiente desse sentido. Então, cancelando, a gente vai vir aqui. Se eu entrar na configuração, notem que eu vou ter aqui, ó, que eu comentei, o Galera Cluster, Auto-Scaling, o Proxy, né? Então, está exatamente como eu falei para vocês. Ele vai ter 3 instâncias. Ah, Fernando, eu preciso de mais uma instância. Eu posso vir aqui e adicionar as instâncias, até um total de 16. Obviamente, né? Vamos cuidar, por quê? Por ele fazer escrita em todos os nós, temos que entender o quanto isso vai ser de deficiente ou não para o nosso ambiente, tá bom? Mas o mínimo dele é 3, porque ele funciona de uma maneira correta. Aqui, se você vai precisar de acesso via load balancer, se você vai ter IP público ou não, como todos os nossos outros produtos da plataforma. Bom, aqui está. Então, eu vou ter uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, um proxy, 2 proxies. Então, todo o meu acesso vai ser via proxy e todas as máquinas vão estar aqui respondendo. Um detalhe aqui, que eu só consigo parar e startar, né, o cluster como um todo. Tá? Então, ele ficou todo configurado aqui dentro. E você pode depois fazer, né, uma configuração através de uma ferramenta externa. Quando você termina a criação, você recebe por e-mail as informações de link do banco de dados para acessar via PHP MyAdmin Web, que já vem configurado por padrão, e você vai receber lá também o usuário e senha. Ah, mas eu quero fazer, né, o acesso via um dbeaver da vida, por exemplo. Então, você pode criar os endpoints. Então, você vem dentro da configuração, você vem em adicionar, você diz, né, qual o proxy que você quer. Eu já criei aqui como um exemplo para os 2 proxies, fiz a configuração,
peguei esse host, coloquei ele no dbeaver, naquela porta que ele colocou aqui no final, né? E já coloquei meu usuário e minha senha e fiz a conexão no meu banco de dados através do dbeaver, tá bom? Para dentro de aplicação, a gente julga importante vocês utilizarem o IP privado, tá? E depois pode fazer também aí um balanceamento do próprio proxy, tá bom? Essa demonstração para quando eu quero colocar somente uma região. Lembrando que meu exemplo aqui ficou somente São Paulo. Complementar antes de você ir para o cluster, então, você comentou ali do acesso do dbeaver, do endpoints também, né? Nossa recomendação sempre é usar o IP público, o IP privado, como ele mostrou, né? Então, normalmente, só para você que, caso é um usuário novo aí na plataforma, normalmente as instâncias de bancos, eles só assinam o IP privado de forma padrão, né? Então, há a possibilidade de incluir o IP público, eventualmente, não é recomendado mais dar também, mas justamente por isso nós temos os endpoints na plataforma, porque o endpoint é como se fosse um atalho para ele chegar num ambiente que não tem IP público, né? E por isso que, se vocês verificarem os dados de acesso criados no endpoint, normalmente ele utiliza um host e uma porta alta, que é como se fosse um proxy ou um servidor de direcionamento que nós temos na entrada da infraestrutura, né? Agora, o ideal, como o Fernando passou, né, que a aplicação consuma diretamente o IP privado na plataforma. Nesse caso, aí, o ideal seria no IP privado do proxy ou no host que é criado no proxy, né? Obrigado, Fábio. Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer a criação multi-região, tá? Então, para fazer um processo de criação multi-região, o que a gente faz? A gente vem no Marketplace, a gente busca galera, vai vir a opçãozinha. Aqui já vão vir configuradas as regiões que eu tenho, né? Qual é a versão do MariaDB que eu vou utilizar. E aqui tem um ponto bem importante, tá? O que acontece aqui? Se eu clicar, vocês vão ver que ele tem o Galera Cluster, Standalone, que ele chama, ou até um cluster dentro da região. O que isso quer dizer? Se eu selecionar esse item aqui, ele vai criar uma instância do cluster em São Paulo com 3 nós, uma instância em Brasília com 3 nós, uma instância em Fortaleza com 3 nós. Qual que é a vantagem disso? É a garantia que se um volume maior de uma região ou outra estiver sendo executado e aquela região cair, eu tenho mais 2 nós, né? Aquele nó cair de uma das regiões, eu tenho mais 2 nós para atender ainda. No standard, como ele vai criar somente uma instância, um nó por região, se aquele nó ficar fora, aquela região vai ficar fora, tá bom? Então, essa que é a grande diferença. O standalone vai ser somente uma máquina local, um nó local, então ele vai criar nos 3 ambientes de uma máquina local. E aqui ele vai criar nos 3 ambientes com 3 nós locais, tá bom? Configurou, coloca um nome, faz a instalação. A instalação leva a cerca de 10 minutos, tá? Não mais que isso. Você vai receber um pop-up no final com as informações, mas também recebe elas por e-mail. Qual e-mail? O e-mail da criação da conta. Dentro desse cenário, a gente vai cair nesse de cima aqui. Então, deixa eu fechar aqui para não confundir. E a gente vem aqui, ó, Galera Cluster Standard São Paulo. Se eu abrir, a gente vai ver que ele criou um nó em São Paulo. Se eu abrir Brasília, um nó em Brasília. Se eu abrir Fortaleza, um nó em Fortaleza. Para cada conjunto, para cada região, ele criou um proxy da mesma forma, certo? Por quê? Lembra que a ideia é que eu tenha em cada região um ambiente que atenda aquela região. Quando o meu objetivo é de distribuição de carga, que eu tenha as minhas aplicações descentralizadas, esse vai te ajudar nesse sentido, né? Então, o load balancer de Fortaleza vai atender o nó de Fortaleza, né? O proxy de Fortaleza, e assim vai, o proxy de São Paulo. Então, dentro de todo esse conjunto, caso um dos nós caiam, o proxy vai tentar conectar no outro. Com sucesso, ele vai seguir. Se o proxy cair, talvez ele não vai identificar, porque a gente sempre recomenda que a conexão não seja direto no cluster, e sim no proxy, tá? Então, se o teu proxy cair, pode ser que aquele banco de dados daquela região fique inacessível. Você vai entender o que o proxy fez, vai corrigir, né? E depois vai voltar com o serviço do proxy e o ambiente vai estar íntegro novamente.
um outro proxy pode bater nele e aquela região ser atendida também. E aí, de novo, esse cenário aqui ele precisa ser extremamente bem mapeado, né, colocado no seu ambiente de POC ali, de validação, entender cada um dos pontos, para um nó, ver o que acontece com um ambiente, com outro nó, para um proxy, não, e vai fazendo esses testes, adiciona um novo, remove um novo, porque naturalmente isso vai te dar tranquilidade para você poder fazer um bom uso do Galera Cluster dentro da sua solução. As questões de acesso, né, via endpoint, a mesma ideia. Notem que não tem endpoint dentro do banco de dados, porque eu sempre vou privilegiar o endpoint dentro do proxy, né? Devido àquilo que o Fábio acabou de comentar ali, para não expor porta na internet, para não colocar um IP público dentro do banco de dados, porque a gente sabe, né, que se um banco de dados com IP público, com uma porta padrão, ele vai ser alvo, né, de possíveis ataques. Então, por isso que a gente acaba não expondo nada nesse sentido. A melhor forma de expor isso é através de endpoint, pelo menos é mais seguro, né? A gente vai, como o Fábio comentou, a gente vai cair em portas altas que não são exploradas para banco de dados. E um detalhe importante também, hoje a Saving Cloud, né, ela possui os 3 pontos de presença que foram citados pelo Fernando. Estamos aqui trabalhando com novas regiões em breve aí no Brasil, né? Então é importante que você saiba que nós vamos ter cada vez mais pontos de presença e que o Galera Cluster em si, o multi-data center, multi-região, ele precisa de no mínimo 3 regiões para serem atendidas, né? Então hoje a gente tem 3. No futuro, quando nós tivermos mais, seria possível você escolher os 3 pontos de presença que mais se adequam ao seu negócio. E aí, né, um detalhe importante, né, como que pode às vezes fazer a diferença, né, Capim, não sei se você compartilha comigo também a questão da proximidade nos data centers. Então, se faz sentido, Sim. Se o usuário estiver espalhado por todo o Brasil, talvez encontrar os pontos de presença mais próximos para que eles fiquem mais próximos para fazer replicação, talvez seja mais vantajoso, né? Isso é importante devido aos milissegundos ali da replicação, né, da questão da sincronização dos dados, do síncrono, né, que é o objetivo principal do Galera, ter esse dado síncrono entre todas as regiões, né? E detalhe, né, podendo ter uma quarta ou uma quinta, se eu colocar nas 5, eles vão ter que sincronizar os 5, então cuidado também, né? Ele pede no mínimo 3 para fazer multirregião, mas se eu colocar 5, pode acabar virando aí, né, algo que pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, tem que tomar bastante cuidado, fazer bastante teste, né? É algo que a gente fala internamente, a gente fala com os nossos clientes sempre, monitoramento. Monitorem, observem, entendam como que está o comportamento dele junto com a sua aplicação. Não adianta a gente monitorar só o banco e também esquecer da nossa aplicação, tá? Isso é extremamente importante. Chegamos à última pergunta do nosso Talk Saving Cloud de hoje, que é a seguinte: quais as principais vantagens de optar pelo Galera Cluster da Saving Cloud? Bom, você me permite responder essa primeira aqui, né? A primeira delas, eu posso colocar aqui que seria a facilidade, né? Hoje as stacks que existem na nossa plataforma, incluindo a Galera Cluster, são stacks não somente validadas e homologadas, né? Nós temos um time internacional do fabricante que é Virtuoso, e nós também temos um time na Saving Cloud que faz toda essa homologação e validação. Então, não é simplesmente uma instalação padrão, é uma stack que foi concebida e entregue muito bem validada, muito bem homologada para chegar no resultado ideal para os clientes. Então, por mais que seja simples, como o Fernando mostrou aqui, só apertando o botão, os ambientes que nós entregamos, incluindo o Galera Cluster, são ambientes bem complexos de serem configurados, né? Então, a primeira ponto aqui seria a facilidade. O segundo ponto seria a precificação. Hoje, nós já gravamos diversos vídeos e temos aí bastante conteúdo falando um pouco da nossa precificação, que hoje é um diferencial. Realmente, os clientes sentem no bolso, né, uma economia significativa de recursos financeiros e computacionais quando ele trabalha no formato que é hoje o billing
da nossa plataforma. Então, a forma que no nosso ambiente é cobrado faz com que o cliente tenha uma economia significativa de recursos financeiros, né? Então, a economia em si. A terceira seria o próprio suporte nosso, né? Então, por mais que você configure todo esse banco de dados, esse cluster ali, nós temos um time que pode dar um apoio e um suporte premium para os clientes, né? Quando a gente fala em soluções de cluster e alta acessibilidade, com certeza são adicionadas complexidades e ninguém melhor do que o nosso time de arquitetura para poder ajudar a melhor decisão aí de arquitetura, o melhor diagrama, o melhor formato para que isso seja entregue da forma que o seu negócio precisa, atendendo aí os requisitos aí do seu projeto. Então, esses são os 3 pilares aí que eu considero como diferenciais na entrega do Galera Cluster. Eu acredito, Fábio, que eu consigo contribuir com alguns centavos dentro desses 3, que um vai estar muito ligado à nossa precificação, que é a questão da escalabilidade, né? Então, hoje, dentro da plataforma, a gente tem a escalabilidade muito facilitada. Então, por exemplo, se quiser mostrar a tela ali, eu vou dar um exemplo de como alterar um cluster. Então, se eu preciso aumentar, né, mudar o tamanho do meu cluster, eu consigo vir aqui, né, e passar ele para um outro tamanho. Eu consigo dizer quanto que eu quero de mínimo, de máximo, e essa escalabilidade ela pode ser por região, né? Então, dentro dos meus nós daquela região. Então, me dá uma facilidade, por exemplo, se eu tenho um volume maior dentro de uma das 3 regiões atendendo meus clientes, eu consigo aumentar o tamanho somente daquela região, né? Então, acredito que ele ser escalável nesse sentido, ele também vai te ajudar bastante, e a facilidade de fazer isso, a simplicidade disso, também junto com o gerenciamento disso tudo, né? São 2 pontos aí que vão te ajudar dentro da Saving Cloud, dentro da nossa plataforma, além desses que o Fábio já comentou. Exatamente, né? A escalabilidade vertical anda muito próximo também no formato que o nosso billing atua ali, né? Que nós mostramos em vários materiais ali também, até complementando o que o Fernando colocou, a própria escalabilidade vertical acaba entregando também para o usuário um maior poder de CPU. Isso já foi comprovado em vários benchmarks aqui. Então, é interessante porque a plataforma, dependendo de como você dimensiona, você tem uma entrega muito superior de CPU comparado com os concorrentes. Isso faz com que a gente consiga levar uma performance bem elevada para os usuários, né? Não somente também no CPU, mas também na questão do disco, que é muito importante ali. Nós temos ali limites bem considerados em relação a IOPS e throughput, né? Então, para quem utiliza banco de dados, isso é muito importante, né? A questão da performance do disco, mas também a questão das CPUs ali, a entrega maior de CPU ali, com certeza, também são diferenciais interessantes em relação à escalabilidade vertical e também à performance. E chegamos ao fim de mais uma edição do Talk Saving Cloud, deixando espaço aberto para vocês se despedirem do pessoal e complementarem aí algo a mais que tiver que complementar, começando pelo Fábio. Bom, eu agradeço a oportunidade. É muito importante, muito gostoso compartilhar com vocês, usuários ali, o sucesso da nossa plataforma, uma solução que realmente pode fazer diferença para o seu negócio, né? E compartilhando aí junto com os feras, né? O Marcos e o Fernando que estão aqui com a gente, que com certeza vivem o dia a dia, principalmente o Fernando na parte de banco de dados, né? Vive no dia a dia aí com todo esse desafio com tecnologias de banco de dados, né? E ele aqui com a gente mostra que estamos num bom caminho, mostrando que a nossa solução que realmente pode te atender e pode satisfazer a sua necessidade aí, para você que de repente esteja passando por um momento de dificuldades em relação à arquitetura ou dificuldades em relação a banco de dados, a estrutura, venha conhecer a Saving Cloud, com certeza é um passo muito importante para você conseguir a estabilidade que o seu negócio precisa. Então, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vê no dia a dia, como o próprio Fábio falou. Quero convidar todos que venham conhecer a plataforma, venham se inteirar, venham entender como é que o banco de dados funciona aqui dentro. É um pouco diferente dos outros lugares. E o Galera Cluster, né, eu já escuto falar dele tem uns 2 anos, 3 anos, e eu sempre escutei falar que a gestão dele a gestão da infraestrutura do Galera Cluster não era simples. Aqui na plataforma, tudo ficou mais fácil.
Então, venham entender como é que funciona o Galera Cluster, venham entender como é que funciona a nossa plataforma, que a gente possa ser mais uma das opções aí para você atender melhor o seu negócio, o seu cliente, e que seu ambiente funcione aí 24/7, a todo vapor. Tá certo, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. E a você que assistiu até agora o nosso talk, muito obrigado. Se você ainda não conhece a Saving Cloud ou quer saber um pouco mais, o nosso site está aí na tela, savingcloud.com. Aqui embaixo na descrição também tem o link para você acessar e conhecer as mais de 350 ferramentas disponíveis no nosso Marketplace. Acesse aí e confira. Se você não é inscrito no canal, aproveite também para se inscrever e fazer parte dessa comunidade e não perder nenhum outro conteúdo de especialista ou algum outro conteúdo relacionado à tecnologia que a gente venha produzir para vocês. Também siga as nossas redes sociais, porque tem sempre conteúdo exclusivo lá. É importante que você esteja por dentro de todas as novidades da Saving Cloud, tá certo? Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo talk.